Senhor. Nós somos gratos, Senhor. Gratos pela oportunidade de estarmos na tua presença agora, nesse momento. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa. Tu sondas e conhece cada coração que está aqui, Senhor. E tu que nos trouxe aqui. Eu sei que tu tem um propósito com cada um, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, agora eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que todos nós possamos estar aqui agora ouvindo as tuas palavras, o teu maná, Senhor, se alimentando dele, de mãos limpas e um coração puro. Que tudo que for falado aqui, Senhor, que tudo que for da tua parte, Senhor, que tudo que for para edificação do corpo de Cristo, Senhor, possa penetrar nas mentes e descer até os corações daqueles que estão ouvindo. Que não haja nenhum empecilho. Que tu venha romper toda a fortaleza mental, todo espírito de resistência que caia por terra agora em nome de Jesus. Que tu use a tua serva, a tua filha, Senhor, para ministrar, Senhor, o que for da tua vontade, Senhor, e que todos saiam edificados. Por isso entregamos a ti agora essa reunião, esse momento, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, assim, ó, separei aqui um texto que eu preparei pra gente dar seguimento nesse assunto, que eu queria muito trazer uma analogia para ajudar a gente a entender um pouquinho essa questão de propósito e de potencial. Então, trouxe uma linha de pensamento que fica mais didático, que é o seguinte: vamos analisar juntos aqui uma semente, tá? Uma semente, o final dela não é ser uma semente, certo? Todo mundo sabe que a semente ela tem um intuito, ela tem um propósito, que é gerar uma árvore, né? Gerar uma planta, uma flor. Então, a semente, ela é um fato, tá? A semente é o fato. E a árvore é a verdade. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Pronto. A árvore, ela é a verdade, ou seja, é dela que sai o fruto. Então, é dela que a gente vê que realmente existe um propósito. A semente, se ela não germinar, se ela não der o fruto, ela não serve para nada. Mas agora, quando uma semente germina, deixa eu só fechar o som aqui do pessoal, pedir pro pessoal deixar o som desativado aqui, pronto. Então, o fruto é o resultado positivo de uma árvore fértil, tá? Isso é potencial. Uma árvore que deu fruto, ela teve um potencial. A árvore é um potencial. O fruto é o resultado dela, o fruto é o propósito dela. Porque no final das contas, o que a gente vai fazer? A gente vai alcançar esse propósito, a gente vai pegar o fruto e vai comer. Então a semente ela é um fato. A árvore, ela é a verdade, ela é o potencial e o fruto, ele é o propósito, tá? Então, se essa semente não conseguir se tornar uma árvore, ela se torna inútil. Porque de nada tem proveito uma semente se não for para ela germinar. Então, se a semente alcança o potencial se tornando uma árvore e gera frutos, ela sim vive o seu propósito, tá? Então, através dessa analogia, a gente consegue entender um pouco como funciona com a gente. É a mesma coisa. Deus não criou o homem para simplesmente respirar e existir, né? Ele criou, ele deu individualmente a cada um propósito. Então eu vou até aproveitar aqui para abrir uma página com vocês de vários trechos da Bíblia que a gente pode anotar. Eu vou deixar aberto aqui na página para vocês irem anotando. Não precisa anotar o texto todo que eu deixei. Anota só o trechinho para vocês não se perderem, tá? Eu vou colocar aqui. Ó, então eu coloquei aqui para vocês alguns trechos da Bíblia que citam a questão do propósito, para a gente entender que isso não é uma questão unicamente da nossa cabeça humana. A gente acha que precisa de propósito. Não, isso é real, isso é do Senhor, tá? É do Senhor vivermos um propósito. Então, eu vou colocar para vocês aqui. Vamos ler alguns trechos. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Vamos lá, vamos ler alguns trechos. Eu queria convidar vocês, então, se vocês estiverem com a Bíblia, se vocês puderem, se não tiver, só acompanha. Mas se vocês estiverem, eu queria ler em específico o trecho de Efésios 1. Efésios capítulo 1. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e depois o 11.
tá? Ele diz assim, ó: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, sendo o beneplácito de sua vontade. Esse foi o 4 e 5, eu vou ler o 11 agora. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aí eu aproveitei para deixar o texto aqui, só para a gente poder se pegar alguns ganchos aqui da palavra do Senhor. Então, por exemplo, Provérbios 19, 21 diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor que permanecerá, né? Aqui Eclesiastes 3:1, que fala sobre, né, o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu até vou pegar esse gancho aí desse último texto de Jeremias para dizer que Deus já tem pensamentos a nosso respeito. Juntando com Efésios, Deus diz que já nos escolheu antes mesmo da criação do mundo. Então, Ele não nos escolheu quando fomos colocados, introduzidos na barriga da nossa mãe. Ele nos escolheu antes mesmo de criar o mundo. Já estávamos predestinados por Ele, adotados como filho, conforme o propósito da sua vontade. Então, não é possível a gente nascer, crescer, conhecendo a palavra de Deus, sem conhecer o fato de que temos um propósito para Deus. Todos. Agora, qual vai ser o nosso propósito? Isso é uma questão individual. Porque eu não tenho o mesmo propósito que você muitas vezes. Vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar o exemplo do nosso pastor, o Magno. Então, o Magno passou a vida inteira, uma parte dele ele passou no mundo e depois ele conheceu Jesus. Mas até quando ele conheceu Jesus, depois me corrija se eu estiver errado, ele continua sendo, né, uma pessoa que trabalha, que tem a sua empresa, o seu sustento, mas Deus tem um chamado para ele além daquilo que é natural. E esse é o ponto para a nossa vida. Deus não tem um chamado para nós apenas da nossa vida natural. Deus também tem um chamado para a nossa vida espiritual. Até porque, se nós acreditamos em Deus e acreditamos de que nossa vida não acaba aqui, mas teremos uma vida eterna com Ele nos céus, então logo acreditamos que o que fazemos e o que aprendemos com Deus aqui na terra não é em vão. Ele tem um propósito aqui, ele tem uma missão para cada um de nós. Então, o Magno, por mais que ele tivesse conhecido o Senhor e tivesse a sua empresa, Deus acabou chamando ele para ser pastor. Quer dizer que todo mundo vai ser pastor? Não, não quer dizer que todo mundo vai ser pastor. Mas quer dizer que todo mundo tem um propósito com Deus, espiritualmente falando, para se cumprir. E naturalmente também, tá? Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte, vamos pensar na história dele, vamos pensar na nossa história, tá? Desde que a gente conheceu o Senhor, a gente descobriu que o Senhor não é só para nós, a gente descobriu que o Senhor é para todos, e a gente descobriu que se eu tô aqui é porque alguém cumpriu um propósito de me chamar. Claro que através de Deus, a gente é só o meio, a gente é só o vaso, a gente é a árvore, lembra? A gente é só o caminho. Quem vai germinar, quem vai fazer tudo aquilo acontecer é o Espírito Santo. Então, a gente está só aqui realmente de vaso. O Espírito Santo que está dentro de nós é que nos guia e nos leva ao nosso propósito. Agora, ele leva a gente para esse propósito olhando para o céu sem fazer nada? Não, né? A gente pode perguntar, eu peguei o exemplo do Magno, a gente pode perguntar para ele se as pessoas que entraram hoje na igreja vieram porque ele estalou os dedos e apareceu. Ou elas vieram porque ele aceitou ouvir o que Cristo determinou para ele e o Senhor disse vai e ele foi. Então, se hoje a gente está aqui no estudo bíblico, se hoje eu estou aqui para falar um assunto, é porque simplesmente deu na minha telha e eu acho interessante abordar assuntos e ficar falando aqui para vocês. Ou
é porque Deus tem um propósito de gerar pessoas para Cristo, assim como eu fui gerada, e cuidar de vocês, assim como cada um está sendo cuidado aqui, como eu estou sendo cuidada. Então, o propósito de Deus não é só colocarmos ele ser implantado, o ser humano ser implantado no tal do reino. Ai, agora eu sou batizado e pronto, sou da igreja. Não. Você passa a fazer parte de um corpo e você passa a fazer parte de um processo onde o Espírito Santo dentro de você te leva, te conduz a você viver uma vida que não vai ser plenamente espiritual, mas que te leva para as coisas de Deus, te leva para as coisas do reino dele, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida e alguma pergunta depois, assim, no fim a gente abre, assim, para vocês colocarem. E se vocês não quiserem abrir a câmera, não quiserem falar, pode deixar nos comentários que depois a gente lê, tá bom? Nos comentários aqui do chat mesmo. Então vamos lá, a semente é o potencial, a semente é o Espírito Santo, tá? Se é o Espírito Santo que nos guia e que nos torna, juntamente com a nossa alma e corpo, seres únicos, é dele que devemos extrair o potencial. Os frutos espirituais e os dons são dados por eles. Se a gente pegar em Romanos, se eu não me engano é Romanos, né? Não é Coríntios não que fala sobre os dons, né? É Romanos 12. Vou confirmar aqui para não falar mentira para vocês. Falar heresias. Romanos aqui. Ô Felipe, tu procura para mim? Tá, tu procura pra mim onde tá acerca dos dons que eu passo pra vocês poderem ler depois. Não é Romanos, deve ser Coríntios mesmo. Que fala acerca dos dons espirituais, né? Dons que são dados, se é dom espiritual não vem do homem, vem do Espírito. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Do versículo 8 ao 10 só? Não, tem mais. A partir do versículo 8, fala sobre os dons espirituais, tá? Então, esses dons, como a gente falou, só podem ser dados pelo Espírito. Não é que eu tenho esse dom de nascença. Não. Esse dom foi dado pelo Espírito Santo quando você teve o seu nascimento de batismo. Agora, como você vai potencializar esse dom depende da sua intimidade com Deus, depende da sua dedicação com Deus. Depende do quanto você deseja fazer com que o Espírito Santo cresça dentro de você e floresça a vida de Jesus. Que esse é o intuito. Vamos pensar em Jesus quando veio para a Terra. Jesus veio aqui para ser a imagem e semelhança de Deus, assim como Deus nos criou, certo? Quando ele nos criou, ele disse que fez o homem à sua imagem e semelhança. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus sabia que quando ele sabia, assim que desde que ele estava dentro do seu ventre, desde que ele nasceu, ele sabia, eu tenho um propósito, que é realizar a obra de Deus. Jesus veio para salvar toda a humanidade do pecado. Esse foi o propósito. E Jesus cumpriu o seu propósito. Ele exalou todo o seu potencial. Então, através do Espírito Santo, ele curou enfermos, ele salvou pessoas, né? Tirou as pessoas do inferno. Ele iluminou a mente das pessoas, ele ensinou as pessoas, ele se compadeceu das pessoas, ele mostrou o que é o amor verdadeiro, o que é o amor do Pai que as pessoas não conheciam. E ele também mostrou pra gente o engano, ele mostrou pra gente uma vida que a gente, desde até conhecer Jesus, conhecia só sabia do engano, só sabia da mentira de Satanás, que nos engana muito bem, muito sutilmente, né? Com muitas falácias do mundo que não são verdades, não são as verdades de Cristo. Então, o que foi aqui? É que eu ia... Então, irmãos, é o seguinte, quero trazer outro pensamento para vocês. Não sei se vocês já assistiram um filme de caça ao tesouro, assim. Que nesse filme normalmente o personagem principal, ele tá ali em busca da caça do tesouro, né? Então ele viaja até um lugar, ele anda e ele passa por um monte de coisa para encontrar esse tesouro. Então eu quis trazer também essa analogia pra gente pensar um pouquinho que é a mesma coisa dentro de nós, depende de nós. O caça ao tesouro já diz, é uma caçada, eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr. O propósito não vem pra mim, eu não fico sentado esperando o propósito aparecer. Eu corro atrás desse propósito, eu corro atrás de usar todo o potencial que Deus me deu.
Então, o meu propósito, ele não é sobre o que eu faço hoje, ele é sobre o que eu vou fazer amanhã. Ele é sobre o que eu vou fazer até o final dos meus dias. Como tem uma passagem que diz, né, que quando Davi cumpriu o seu propósito, ele adormeceu no Senhor. Ele cumpriu o propósito e o Senhor o tirou, né? Ele faleceu, no caso. Mas ele não foi por nada, assim. Foi porque ele já tinha cumprido o seu propósito. Então Deus o levou, falou, bom, meu filho já cumpriu tudo que ele precisava aqui na terra, é isso, vem pra mim, vem pros meus braços. Esse é o nosso ponto. O propósito é o fim, o potencial é o processo, é o que eu vou liberando. Então, conforme eu vou passando tempo com o Senhor, conforme eu vou convivendo com o Senhor, dons e talentos vão abrindo dentro de mim. Então, tem pessoas com extrema capacidade, facilidade de comunicação. Deus não vai usar isso só no seu meio natural. Você não é um bom comunicador só para ganhar dinheiro. Você é um bom comunicador para ganhar o reino de Deus. Assim como outros aspectos da vida. Se eu sou um bom gerenciador, eu não gerencio só, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho facilidade de fazer dinheiro, eu não sou uma pessoa que estou fazendo isso apenas para o meu ganho pessoal, eu estou fazendo para o reino, porque o propósito e o potencial estão ligados, estão conectados espiritualmente. Eles não são apenas naturais. Então, mas é que, por exemplo, mas eu tô perdida no meu trabalho. Hoje eu não sei se eu vivo o meu propósito. Hoje eu não sei se eu estou extraindo todo o potencial. Então é hora de você resgatar com Deus o quanto antes, para que a sua comunhão com Deus, a sua busca com Deus gere essa capacidade e gere em você o potencial para que Ele te use para fazer o que Ele quer. Vou dar um exemplo agora de algo que eu estou vivendo, que eu nunca pensei que eu fosse fazer, né? Mas de um tempo pra cá, vários pensamentos, a minha busca com o Senhor gerou alguns pensamentos e algumas experiências minhas particulares que eu pensei que era algo que era para eu guardar para mim, era a minha própria experiência de vida e que era para isso. Pronto, o propósito final dele era eu ter aprendido com a minha própria experiência. Até que, por compartilhar sempre com meu marido as coisas que eu tô vivendo e sentindo, ele disse para mim assim, sinto que o seu propósito nesse assunto não é unicamente você tá vivendo a experiência e você tá me contando. Eu sinto que o que você está fazendo precisa chegar em mais pessoas. Eu sinto que o que você está vivendo, Deus quer alcançar pessoas através disso. E aí eu pensei, tá, né? Então quer dizer que a gente vai ter que se expor, porque muitas das vezes o nosso potencial vai exigir de nós a nossa exposição. E daí eu comecei. E logo que eu comecei, eu já vi os frutos. Eu já vi os frutos de deixar Deus... Era uma coisa que eu gostaria muito de fazer? Não, é muito mais fácil a gente ficar na nossa encolha, é muito mais fácil a gente guardar. Mas ao mesmo tempo que você busca o Senhor, Ele mesmo não te deixa mais se aquietar e ficar calmo, sem aquilo dali te trazer um certo desconforto, do tipo, você precisa fazer algo a mais. Você precisa sair da sua zona de conforto. Eu quero algo de você sobre isso, eu não te dei isso apenas pra você. É igual aquela pessoa que guardou os talentos, estava sendo eu. Só que a gente às vezes não percebe, é muito sutil. A gente acha que os talentos são dons extraordinários que Deus vai nos dar. Tipo assim, a pessoa, nossa, ela fez milagre, ela foi do 1 ao 1.000.000. Não era isso o meu caso, por exemplo. Os talentos que se referem-se àquela parábola que Jesus falou, do homem que guardou, né, os seus talentos ao invés de multiplicá-los, era exatamente o que eu estava fazendo. A minha experiência era um talento de Deus. A minha experiência era um verdadeiro potencial. E eu guardei debaixo do tapete. Até que Deus usou meu marido para dizer, não, você está guardando, você tem que multiplicar. E quando eu tomei essa decisão, eu abri então meu coração para Deus e disse, Senhor, vai, faz e só me mostra o caminho, me mostra a direção, me dá, e aí você começa. Então, um processo de oração, você começa um processo, se precisar, de jejum, mas você simplesmente abre o seu coração para Deus e as coisas começam a aparecer, as coisas começam a acontecer, Deus vai guiando.
Isso, mais uma vez, serve para a nossa vida natural e serve para a nossa vida espiritual. Deus não vai deixar de mesclar os dois, porque nós somos corpo, mas nós também somos espírito. Então, queria trazer até para vocês uma reflexão, né? Se a gente olhar para o cemitério, pensa agora no cemitério. Esse é o lugar onde mais tem potenciais que morreram. Muitas pessoas que nem usaram o seu potencial. Muitas pessoas que não concluíram, não tiveram um propósito de vida e não concluíram esse propósito. Então, uns não tiveram, ou porque não tiveram escolha, né? Por exemplo, não conhecer o Senhor, ou pior, uns por acomodação. Por mesmo conhecendo a verdade, decidiram ser acomodados, decidiram falar, isso não serve pra mim. Eu prefiro ser aquela crente de BGE que diz que é crente, que vai na igreja no domingo. E que é isso? Poxa, mas Deus disse que teve um propósito que Ele predestinou antes mesmo da gente existir. Será mesmo que Deus criou para nós um potencial, filhos de Deus, que tem o Espírito Santo, que é poderoso para fazer todas as coisas? Será mesmo que nosso propósito, nosso potencial é tão fraco assim? Será que a gente é tão fraco de fé assim? Porque a palavra diz que Deus vomita a mornidão, né, irmãos? Deus vomita as pessoas que não decidem. Porque pelo menos você pode decidir, tomar uma decisão, né, de não fazer. Agora, você ficar bambo, sabe, sem decidir, é muito complicado pra você. Vai gerar muita frustração pra você. Se não tá gerando hoje, espera, daqui pra frente já vai estar gerando. Porque o Senhor, o Espírito Santo, quanto mais a gente busca Ele, mais Ele nos angustia, nos deixa angustiados pra gente servi-lo. Porque o Espírito Santo quer isso, o Espírito Santo só quer servir Jesus, só quer servir a Deus. Então, quando a gente se alimenta dele, é impossível a gente conseguir ficar parado. E o ficar parado, não estou dizendo que a gente vai sair fazendo o que der na telha, mas apenas se colocar à disposição para Deus e deixar Deus guiar, já é um grande passo. Agora, decidir ficar morno só vai gerar prejuízo pra gente. É um tempo que a gente perde. É um tempo perdido. Irmãos, tempo não é uma coisa que a gente acredita que tem muito, não. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe. E a gente precisa analisar como está a nossa mente, o porquê eu estou morna, por que eu estou acomodada, por que eu não estou preocupada em fazer com que esse potencial cresça em mim. Porque, irmãos, esse potencial crescendo, os nossos problemas naturais, eles se resolvem. Porque, como eu disse, Deus mescla. Então, se Deus quer te fazer prosperar, Ele vai te fazer prosperar. E você vai atrás disso, através do seu potencial que Deus te deu, você vai expressar isso no seu trabalho, na sua família. Você não vai ser próspero apenas porque no reino ou buscando a Deus. Você vai ser próspero na sua casa. A sua casa terá prosperidade, seu trabalho terá prosperidade. Porque as pessoas vão olhar para você e elas verão Cristo e elas vão falar assim: essa pessoa verdadeiramente é próspera. Porque, olha, não é porque a vida dela tá perfeita. A nossa vida nunca vai ser perfeita. Mas é porque nós nos predispomos a servir Cristo e a confiar nele. Então, a paz que excede todo entendimento está sobre a nossa cabeça, nos envolve e nos capacita a lidar com todas as dificuldades. Deus dá a resposta, Deus dá a vitória. Seja no nosso, por exemplo, eu não tenho, às vezes, um trabalho muito grande, que eu acho, né? Eu não tenho um trabalho secular, digamos assim, eu não tenho um trabalho secular. Mas eu tenho um grande trabalho na minha vida, que é educar e criar uma criança. Esse é o trabalho da minha vida, esse é o principal trabalho que eu tenho na minha vida, essa é a minha prioridade. Eu serei salva pela minha maternidade. Eu não serei salva porque eu trabalhei, eu fui workaholic. Não, eu serei salva porque Deus me concedeu um filho e Ele me deu exclusivamente essa criança para gerar em mim todo o potencial para cumprir o meu propósito de fazer essa criança seguir os caminhos do Senhor. Então, considere você dentro da sua vida, dentro da sua realidade, aquilo que Deus te deu e que você está jogando fora a oportunidade do potencial. Que você a gente olha e pensa assim, mas se a gente for meia boca tá bom. Não, para Deus não tá bom. E não, mais uma vez, não é sermos perfeitos,
mas é deixarmos Deus usar as nossas dificuldades, é Deus deixar a gente quebrar em pedacinhos, é Deus deixar a gente constrangido com as nossas atitudes, é a gente errar e seguir em frente, é isso. Davi foi assim, Davi foi um homem totalmente falho, ele não foi perfeito, a gente compartilhou isso na última mensagem. Davi falhou, mas Davi era um homem consagrado. Então Davi, ele tinha prioridade na mente dele de que tudo que ele conseguiria na vida seria com humildade e dependência de Deus. Tá? Então, vá buscar o Espírito Santo diariamente e cumprir o seu propósito de vida. Porque o propósito é o que vem pela frente, nunca apenas o que você faz hoje. E aí eu vou citar de novo a palavra de Jesus que diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse isso e Paulo disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta seu poder. Não foi Paulo que disse, foi Cristo, né? Foi o Senhor que disse, foi Deus que disse para Paulo. Quando Paulo estava vivendo o seu propósito, exercendo o seu ministério, em muitas das suas dificuldades, Deus disse para ele: basta-te a minha graça. Então, eu preciso de curso? Não. Eu preciso de doutorado? Não. Eu preciso da graça de Deus. Basta-te a minha graça, você só precisa da minha graça. Então, todos os dias, peça graça a Deus. Peça graça a Deus para tu se constranger dos teus maus caminhos, para tu se arrepender de quem tu é hoje. E para tu, a partir do momento em que tu tomar a decisão, de tu ser fiel ao Senhor e falar: Senhor, a partir de hoje, eu decido e eu permito que tu me use e que tu gerencie dentro de mim o potencial que está preso dentro de mim. Não é uma explosão de dons que vão simplesmente aparecer na sua frente, assim, você vai escolher quantos você quer. É com o tempo, irmãos, e a própria vida vai gerenciando esse potencial. Então, uma pessoa que nunca pensou que estaria falando aqui para outras pessoas, com certeza é o Espírito Santo usando o potencial dele para fluir através de uma pessoa. Porque quando eu entendo que o que eu ganho aqui é o que eu ganho cooperando com a obra de Deus, cooperando com o reino dele, eu ganho também naturalmente com isso, eu tenho paz. E eu não fico preocupada de falar, a gente para de ficar preocupado de falar bonito, se a gente vai fazer legal, se a gente vai ter quantas pessoas assistindo, se não vai. Basta-te a minha graça. Basta-te a minha graça. Amém? Então, a obra de Deus é essa: que creiais naquele que por ele foi enviado e deis frutos. Não seja um ramo de uma árvore podre, caída, velha, xoscapenga, porque o lenhador, a pessoa que cuida da árvore, olha aquele galho morto e ele tira para dar novos frutos, para dar um outro ramo. Então, não seja o ramo que Deus arrancou, por favor. Seja o ramo que teve a oportunidade de conhecer a verdade divina e abraçou Deus e disse: Senhor, serei tua cooperadora, seja no natural, seja no espiritual, me usa para potencializar tudo aquilo que tu tem dentro de mim, para que eu não seja uma pessoa comum. O comum tem que ser o agente do mundo, mas a gente do mundo tá melhor que a gente? Por quê? Por que as pessoas do mundo estão melhores do que os cristãos? Era para que nós fôssemos a expressão, era para que nós fôssemos as pessoas que todo mundo olha e fala: meu Deus, esse aí serve ao Deus vivo. Assim como aconteceu em Israel antigamente. Quando os israelitas iam para a guerra, que não sobrava um do exército lá que estava lutando contra eles, dos adversários, o que estava lá no comando falava: contra o Deus de Israel. Lembra de Davi quando decidiu lutar contra Golias? Aquela criança. Uma criança. Vamos pegar no lado espiritualmente, uma criança na fé, né? Uma criança na fé, vamos pensar assim. Mas cheia de fé. Uma criança na fé, mas cheia de fé. Ela disse: por que tá todo mundo com medo de um cara grande na nossa frente se nós servimos um Deus 30 vezes mais alto, mais forte que esse cara aí? Não, por favor, não precisa de armadura, não precisa de espada, deixa que eu me resolvo. Qual é o potencial que ele tinha? Ele era muito bom com aquele trequinho que eu não sei falar o nome. Tipo um bodoque, eu acho. Não sei como é que é o nome. Mas o estilingue, eu conheço como estilingue, que joga pedra assim, tá. Ele simplesmente pegou o estilingue e falou: tu vem contra mim, contra a espada, contra tudo, e eu vou atrás de ti com o Senhor dos Exércitos. Só, pum, na cabeça, matou, pronto. E a gente
Qual é a nossa diferença? Qual é a diferença de Davi pra gente? Nenhuma. Deus disse que somos todos iguais. Qual é a nossa diferença para Paulo? Nenhuma. A única diferença é que esses homens aceitaram, tomaram uma decisão. Eu servirei ao Senhor dos Exércitos. Então, é isso, irmãos. Termino aqui o meu falar e deixo aberto aí se alguém tiver dúvidas ou se alguém tiver algo a compartilhar sobre isso. Tá? Fica aí, eu vou silenciar agora para vocês falarem. Que silêncio. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Quando eu vi que a Jéssica postou ali no grupo, né? Eu até achei que era daqui, né? Da igreja aqui em Criciúma, mas tudo certo. Vamos entrar, né? Glória a Deus. Aí quando eu entrei e vi que era o estudo de lá, né? De Tubarão, fiquei muito feliz, né? De poder também conhecer mais uma parte do corpo, né, irmãos? Mas a irmã falando ali, né? O Senhor trazendo através do chamado, né? Do potencial, do propósito, né? Quando a gente saiu de Porto Alegre, isso há 1 ano e 5 meses atrás, né? A gente nem tinha noção assim do que Deus poderia fazer ou o que ele já tem feito, né? E quando o Sandro começou a vir aqui para Criciúma trabalhar, enfim, e falou para mim, a gente vai ter que ir morar lá em Criciúma por causa do trabalho e tal, né? Aquilo me deu um gelo assim por dentro, porque aos meus olhos natural estava tudo bem ajeitado já lá no Pastões, né? Já estava trabalhando, já estava tudo bem encaminhado, assim. Aos meus olhos natural, eu disse na hora, não quero ir, não vou, eu falei, né? Daí ele falou, mas como é que eu vou ficar indo e vindo? Meu lucro tá indo indo e vindo, é mais fácil nós ir morar lá, né? E ali, irmãos, eu orei, me humilhei, disse, Senhor, renova minha mente, né? Para que eu consiga digerir, né? E quando eu comecei a orar e a gente começou a ficar ali na Irmã Vitória, né? A gente vinha, ela dizia, fica aqui, irmãos, e tal. E ela disse, aqui é difícil conseguir casa. Daí eu pensei, então a gente não vai vir agora, né? Eu falei com a irmã, ela falou com outros irmãos, em 4 dias a gente conseguiu a casa, né? E aí eu sei, irmãos, que em 4 dias a gente conseguiu a casa, em 2 dias a gente já arrumou o caminhão. Eu sei que em menos de uma semana a gente estava aqui, né? Então eu sei que foi tudo Deus, né? Que era um propósito do Senhor, né? E aí a gente chegou aqui sábado passado, sábado agora faz 2 semanas, né? E eu já comecei a trabalhar segunda, né? Então, assim, eu vi que Deus começou a mover tudo naturalmente, né? E agora eu tenho que ver o que o Senhor quer comigo, o propósito espiritualmente nesse lugar, nessa cidade, né? Então, tenho me alegrado muito, assim, né, irmãos? A gente chegou aqui, como a irmã falou ali, né? Aqueles que são mais evangelistas têm mais facilidade, às vezes, de falar de Cristo, né? Eu já conheci uma moça, estou com o contato dela ali, convidei a mulher para descer aqui, a mulher me contou toda a vida dela, né? Uma Uber, chorando, a mulher cheia de problemas, cheia de trauma, e daí tu começa a entender, né? E o Senhor disse assim para mim, vai ficar quieta ouvindo toda a dificuldade dela, né? E daí tu começa a entender que tem um propósito. Hoje eu já conheci outra pessoa lá, né? Onde estou trabalhando, já tenho falado de Cristo para ela, então tu começa a ver assim, não, agora o Senhor vai trabalhar no espiritual, né? Então eu queria compartilhar isso com os irmãos, né? Que é importante a gente se abrir, deixar que Deus faça o resto, né? No momento não parece ser aquilo que tu quer, porque estava tudo muito arrumadinho lá onde eu morava. Os quadrinhos na parede, né? Tudo bem certinho. Daqui um pouquinho o Senhor mexeu em tudo. Mas como diz o pastor Túlio, né? Será que estava tudo como Deus quer? Né? Não estava. Então agora eu vejo que o Senhor está ajustando mais coisas e está completando mais uma obra na nossa vida, né? Amém, irmãos? Amém. Obrigada por compartilhar. Mais alguém? Magno. Já vi que é o Magno. Glória a Deus. Eu tô com só pra falar. Sempre. Que bênção. Meus amados, que triste é uma vida sem um propósito. Ela é vazia. Da onde eu vim, o que eu tô fazendo, para onde eu vou, né?
A gente trabalha, tem problemas, passa necessidades e nunca entende nada. Isso é muito triste. A gente não tem noção que existe um propósito dentro de cada um. E eu demorei para entender isso, né? Então o Senhor tem um plano com cada um. O Juliano é de um jeito, a Fernanda é de outro, a Jéssica, a Andréia, a Paloma, todos que estão aqui, cada um, Deus tem planejado e que Deus quer usar. Nós precisamos entender isso, meus amados. Nós precisamos entender e escutar o Senhor, né, nos mostrar. Muitas vezes eu vou demorar um pouquinho para entender meu propósito, mas eu posso já dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa, né? Entendeu? Nada por acaso é nessa vida. Eu tenho vários testemunhos com todos que estão aí, tá? Com a Jéssica, com a Márcia, com o Juliano, com a Andréia, com a Juliane, sabe? E eu vejo que Deus precisa fazer arranjos na vida de cada um pra gente acordar, né? Tem o Roger que tá aí do ladinho, ele tá acamado. Mas eu vejo que Deus tem um propósito na vida dele, ele não vai ficar acamado. Talvez nós estejamos acamados, nós estejamos paralíticos pro Senhor. E nem sabemos, porque não fizemos nada para Deus, só pensamos em nós. Isso é terrível, meus amados. Jesus, quando veio, disse que nós tínhamos que amar os outros. Deus disse que eu tinha que me negar as minhas vontades. Então nós precisamos entender, cada um tem que se examinar hoje. E pergunta para Deus, Senhor, qual o teu propósito comigo? Porque eu sei que tu tem um. Né? Tem talentos dentro de nós. A Fernanda falou, o lugar mais rico da terra. Vocês sabem qual que é? Aonde se encontram maiores riquezas. Não é nas minas lá dos diamantes da África, não é os poços de petróleo no Irã, é o cemitério. Porque ali morreram e foram enterrados talentos preciosíssimos, dons de cura. Quantas pessoas podiam ser curadas se aquele abençoado que faleceu nunca despertou o talento dele de orar por um doente? Porque Deus diz que se eu orar por um doente, ele fica curado. Por que eu não faço isso? Né? Porque eu estou enterrando o meu talento, eu não estou aceitando o meu propósito. Nós queremos só receber. A vida está ruim, chama o pastor. Né? Já fiz isso, meus amados, tá? Parece que o pastor ele é um mágico, ele vai resolver tudo. Meus amados, depende de nós. O pastor ele vai me auxiliar num caminho que é o mais correto. Mas se eu não fizer a minha parte, meus amados, eu vou morrer e vou enterrar todos esses talentos. E a minha vida não vai ter feito sentido. E nós pensamos só nessa vida aqui. Nós ficamos achando que nós vamos durar 80 anos. E o mundo nos engana que a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida. A gente tem que desfrutar. Nosso maior desfrute é com o Senhor. Porque depois nós vamos viver eternamente com Ele. Esses 80 anos que nós vivemos aqui, ele é um grãozinho de mostarda, de areia, perto da vida eterna nossa com Cristo. E o que eu fiz aqui para merecer estar com Cristo eternamente? Vocês perdoaram as pessoas? Vocês amaram os próximos? Vocês ganharam almas? Quantas almas? Deus quer ganhar uma cidade inteira através da tua vida. Né? Ó, tem cidades aqui. Orleans, a Paloma e o Rodrigo. Deus começou uma obra através deles naquela cidade e já começou a dar frutos. Mas Deus quer ganhar muito mais pessoas. Mas eu não posso ficar paralisado. Deus mandou o Juliano lá no meio do mato agora, lá num lugarzinho. Por quê? Deus tem um propósito com ele lá. Não é porque a casa é barata, ou o aluguel é bom, ou o acesso é... Não. Meus amados, Deus tem um plano com cada um e Deus vai levar onde Ele quer. Tá? Nós só temos que aceitar e temos que pedir a Deus, Senhor, qual é o teu propósito comigo? O que eu... Entendeu? E essa resposta não vai vir de nenhum pastor, vai vir de Deus, tá, meus amados? Ela vai vir de Deus. Deus pode usar uma pessoa, tá? Mas a resposta vem de uma intimidade tua com Deus. Tem um versículo, eu tô tentando achar, que diz assim, se a nossa vida, né, é baseada... Não, se a nossa alegria, ela se baseia nessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Né?
Então, assim, temos uma vida com Cristo, só que precisamos entender o propósito. Esse tema, ele é maravilhoso. Nós temos que sair daqui hoje e orar e pedir para Deus, Senhor, o que tu quer comigo? Por que que tu está restaurando a minha vida? Porque Deus está restaurando a vida de cada um que está aqui. Eu tenho certeza, Deus está mudando a vida de cada um e vai mudar, porque é uma promessa de Deus sobre nós. Quando tu investe em alguém, tu não espera um retorno? É assim ou não é? Quando tu contrata um funcionário, tu não espera que ele te dê um retorno? Deus é a mesma coisa, meus amados. Deus nos chamou, vai nos limpar, só que o processo de limpeza, purificação, cura, libertação, é no meio desse processo de eu entender meu propósito. Eu tenho que entender meu propósito, aí eu vou fazer ele, praticar, para Deus, né, terminar a boa obra. Porque Deus não consegue terminar a boa obra num acamado. Espiritualmente eu tô falando, não me entendam mal, tá? Roger, não entenda mal. Nós somos acamados espiritualmente, porque nós não fizemos nada. Nada pro Senhor. Eu tô falando de mim também, tá, meus amados? Né? Então, assim, quantas pessoas necessitadas, só que a gente tá olhando só pro nosso umbigo. E não se deu conta de cada um tem um propósito. E um dia nós chegaremos lá no tribunal, e aí o Senhor vai perguntar, e os talentos que eu te dei, onde estão? Né? Aonde está o lucro do investimento que eu investi em ti? Nós temos investido no mundo, que é um banco falido, né? O nosso dinheiro está indo todo no mundo, todo, né? Porque é um banco que está falido. Nós esquecemos de investir no reino, ganhar almas, curar pessoas, orar pelos doentes, levar alimento para os necessitados. Meu irmão, não sai fazendo coisa, mas ora e pede para Deus. Amém? Que Deus esteja abençoando ricamente cada um de nós aqui. Amém. Obrigada, Magno, por compartilhar. E enquanto tu compartilhava, eu lembrei de uma coisa. Quando eu vim casar com o Felipe, a gente foi... fui pra terra dele, né, no caso. Fui lá pra Cachoeira. O Sérgio olhou pra mim, olhou pro Felipe e disse assim: pá, mas uma cidade tá feita, né? Um evangelista de multidão e um intercessor. Eu falei: tá falando de quem? Não é possível, mirou errado. Tá falando comigo? E aí eu nunca tinha entendido isso, até porque difícil pra mim, olhando pra mim, não faz muito sentido. Mas aí, cumprindo o que eu tô fazendo hoje, o que eu tenho feito hoje, faz todo sentido. Porque hoje eu estou fazendo exatamente essa pesca mais extensa. Não sou uma pessoa parecida como o Magno, né, que vai pensando cada pessoa. Mas de forma mais expansiva, é exatamente o que eu tenho feito nos últimos dias. E vou continuar fazendo porque... já entendi que para Deus o propósito é que daqui a pouco eu estarei com mais pessoas sentadas nessa sala de reunião aqui, compartilhando a palavra de Deus, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora com os meus irmãos, eu farei com pessoas que eu nunca imaginei que talvez estivessem aqui. E com pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que o Senhor já me mostrou que existe esse propósito. Então é só eu me dispor para ele concretizar. Amém? Então, vamos encerrar, porque também o nosso tempo aqui na chamada, ela exige que a gente termine. Eu vou pedir pro Felipe orar, então, só para agradecer, pode ser? Amém. Então tá. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento onde podemos olhar para dentro de nós, Senhor, e reconhecer as nossas falhas, reconhecer todos os erros, Pai, porque o Teu Espírito nos constrange, Senhor, nos acusa, Senhor, em todas as falhas em que ainda temos no nosso lado espiritual e natural. E nós aceitamos, Senhor. Aceitamos que estamos errados. Aceitamos, Senhor, que muitas vezes andamos distante do nosso propósito principal, Pai. Nós queremos aqui nos reconciliar contigo, Senhor. Queremos aqui formar uma nova aliança contigo, Pai, em nome de Jesus. Que possamos colocar tudo no prumo, Pai. Todas as coisas da nossa vida familiar, nossos empreendimentos, nossa vida espiritual, todos os laços com todas as pessoas que temos, Pai.
Queremos que Tu venha estar equalizando tudo, Pai, em nome de Jesus. E aqui nós Te pedimos, Pai, coloca o nosso verdadeiro potencial, Senhor, para que o Teu Espírito esteja guiando cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Não deixa, Senhor, colocarmos fermentos, Senhor, onde Tu já colocou a medida certa, Pai, em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, nessa noite a sermos Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, obrigada pela participação. A gente se vê próxima data é dia 10 de junho, então o nosso próximo encontro será lá. E eu tenho um recadinho, o Felipe ainda não sabe, mas vai ficar sabendo agora. Nós vamos fazer nós vamos fazer uma divisão entre aspas, mas uma das aulas será focada para mulheres, falando na questão de ser esposa e mãe, né? Nesse ponto. Na questão da mulher mesmo, que o homem não é esposa nem mãe, o homem é marido, né? E pai. Então, eu vou abrir, não sei se quem vai fazer primeiro, mas eu vou fazer a esposa e mãe e o Felipe vai fazer a parte do homem, tá? O que é para Deus uma mulher e o que é para Deus um homem, com o intuito de que a gente entenda também o nosso propósito, principalmente familiar, porque o propósito de Deus conosco é o principal pilar, é a família. Então a gente já vai pegar essa base familiar, só que para não ficar maçante numa aula só, porque não tem como misturar tudo, vou fazer 2 etapas. Uma para as mulheres e uma para os homens, para tratar assuntos específicos. Então já fica o alerta aí, por favor, aos homens, porque esse grupo aqui é majoritariamente mulher, né, que participa, para que, por favor, os maridos estejam presentes, de preferência nos 2, né, tanto no da mulher quanto também nos dos homens, todos estejam presentes, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.